Espero que tenha aproveitado para ficar em casa, certo? E fazer o isolamento social. Com relação a esse bimestre, o que é que eu espero de vocês? Muitos, muitos já vinham tendo um bom rendimento, são muitos participativos, certo? É, alguns melhoraram já no final, certo? Nesse segundo bimestre houve uma melhora. Eu espero de vocês que vocês tenham um compromisso com as atividades, certo? Entregar em dias, porque eu tenho certeza que muitos eu falo muitos no geral, todas as turmas que ficaram com atividades acumuladas, mesmo a gente dando o prazo, foi difícil. Mesmo a gente dando o prazo, foi difícil colocar essas atividades em dia. Então não é melhor a gente fazer as atividades, não deixar atrasar? Então eu sempre vou fazer o seguinte: minhas atividades eu sempre gosto de fazer dentro do horário, para não deixar vocês sobrecarregados, certo? Por exemplo, hoje se der tempo a gente fazer uma atividade, a gente faz. Mas se eu vi que não der tempo, que não dá tempo, a gente deixa a atividade para a próxima aula, certo? Para vocês não ficarem atarefados. Agora aproveite o tempo, quando eu der o tempo para vocês fazerem a atividade. Ah, vocês têm um horário para fazer a atividade. Pegue esse horário e vá fazer a atividade, porque só assim não acumula. Eu vi que no início da nossa conversa, teve pessoas que disseram, tem alunos que não apareceram porque não teve tempo, não está tendo tempo, isso, aquilo, outro. Se as aulas fossem presenciais, vocês estariam onde agora, nesse momento? Hein, pessoal? Escola. Na escola, né? Então, Na escola tomando água. na escola tomando água, então, justamente a gente estaria... Na verdade, não tomando água, né? Por causa que, ah, meu Deus, eu odeio essas motos. Na verdade, não tomando água, mas prestando atenção na aula. Tomando água, prestando atenção na aula. Certo. Então a gente estaria... Não, A gente estaria na escola, não era? Então vamos eu lá. tô dizendo, Eu sei, tô dizendo quando o horário que ia acabar, porque, porque se fosse um horário, eu tava bebendo água agora. isso. Mas assim, Eu já tinha acabado. o que eu tô querendo dizer é que se a gente tivesse na escola, a gente, se tivesse aula presencial, agora a gente estaria na sala de aula, certo? Então agora a gente tá tendo aula remota e tem pessoas que dizem, eu não vou participar da aula porque eu não posso. Agora, né? Vocês acham que essa pessoa merece uma presença? Enquanto vocês estão aí sentados assistindo as minhas aulas? Merece? Hein, pessoal? Eu não entendi. Não. Hum? Não, ela não merece, porque tipo, a gente tá aqui desde o início, aí a pessoa acaba de chegar e diz que não, ainda vai não poder participar, aí não dá, né? Infelizmente. Certo? Então eu vou continuar aqui. Só Franciele. é verdade. Só revisando, eu estaria sendo injusto com vocês, né? Que estão aqui desde o início. Mas eu estou falando só uma suposição, se caso isso acontecer, certo? Então, vamos dar uma revisada sobre o que a gente viu na aula passada, certo? Eu vou fazer uma revisada aqui bem rápida desses slides, aí eu vou parar até onde a gente foi. Aí, se alguém tiver dúvida, a gente pode falar, pode perguntar, viu? Eu vou pedir que alguém, que eu não estou conseguindo visualizar o chat aqui, eu vou pedir que alguém, por favor, quando se aparecer alguma mensagem, alguma dúvida ou pergunta, compartilhe comigo, viu? Por favor. Então, industrialização brasileira. A gente viu que a indústria ela consiste no processo de transformação da matéria-prima em outros produtos.
é aquele processo que essa transformação, essa produção, ela ocorre no interior das fábricas, geralmente utilizando máquinas, certo? Então isso é indústria, certo? Quando pega a matéria-prima e vai transformar em outros produtos. A gente viu que existe dois tipos de indústria. Vídeo? Oi? Oi? Ajeita meu microfone, aleluia. Tava aguentando mais falar pelo chat. Pronto. Boa, Continuando. boa, boa. Boa. Então, a gente viu que tem dois tipos de indústrias. A indústria extrativa é aquela que, com o uso de equipamentos, de máquinas, vai retirar diretamente a matéria-prima da natureza, certo? Por exemplo, a indústria que vai extrair a madeira para fazer, que retira a celulose para fazer o papel, ou se não a madeira para a construção civil. A indústria de mineração, que ela vai retirar o minério de ferro, o minério de ouro, o diamante ou assim por diante. A indústria petrolífera, que ela vai retirar o petróleo para poder transformar em combustível. A indústria pesqueira, que por meio de equipamentos e técnicas modernas, ela vai capturar peixes em grandes escalas, geralmente para a indústria alimentícia, certo? Então esse é o tipo de indústria extrativa. Também existe o tipo de indústria de transformação, que é aquele que vai transformar a matéria-prima, pega a matéria-prima e transforma em um produto, certo? Então a indústria de transformação existe aqui. Vocês conseguem visualizar o cursor do mouse meu? Vocês estão conseguindo visualizar o cursor do mouse? Tô, Dá pra ver. aparecer. Pronto, tá dá certo. pra ver. Então existe a indústria de transformação Eu tô. de bens de consumo não duráveis, que são aquelas que produz alimento, porque o alimento ele não tem uma durabilidade muito longa. Existe a indústria de transformação de bens de consumo semiduráveis, que são aqueles que têm uma durabilidade média. Por exemplo, a indústria de roupas, a indústria de calçados, é um exemplo. São exemplos. E existe a indústria de transformação de bens de consumo duráveis. São aqueles que a durabilidade é bem maior. A indústria automobilística e a indústria de equipamentos tecnológicos são exemplos, certo? A gente viu que, analisando o processo de industrialização no mundo, que teve início no século XVIII, no Reino Unido, a primeira revolução industrial, foi quando o que antes era feito com a mão de obra humana passou a ser feito com máquinas, certo? Então a gente viu que teve início no século XVIII. Século XIX foi a segunda revolução industrial, que se espalhou por outros países, principalmente Alemanha, França, Estados Unidos, Bélgica. E em 1970, já no finalzinho do século XX, teve a terceira revolução industrial. Cada uma dessas etapas da revolução, ela foi baseada em invenções. Aqui foi criada a locomotiva a vapor e o tear mecânico, utilizando carvão mineral como principal fonte de energia. Aqui na segunda revolução industrial, século XIX, aqui foi inventado o motor a combustão, aquele motor que funcionava a partir de combustíveis fósseis. Então, e como principal fonte de energia, petróleo e energia elétrica. E aqui, terceira revolução industrial, a invenção daquele equipamento que só é possível, que graças a ele, a essa invenção, hoje a gente está tendo essa aula, que é a internet. Então essa terceira revolução industrial, também conhecida como revolução tecnológica, certo? Até aí entenderam? Alguma dúvida? Hermínio, Oi. sim, entendi, mas Hermínio,
Será que tem chance de acontecer outra revolução industrial? Tipo, sei lá, uns carros voadores, nunca se sabe, né? Será que tem chance de acontecer outra revolução industrial? Al- Eu entendi também. alguns autores dizem, alguns autores dizem que a gente está passando de uma transição da terceira revolução industrial para a quarta revolução industrial, certo? Então, o que seria a quarta revolução industrial? Nem tanto assim a questão de carros voadores, Leão, mas a questão das novas fontes de energias que estão sendo utilizadas. Hoje já tem carro elétrico, é isso, em que funciona a energia solar, por exemplo, através de energia solar. Hoje já tem grandes avanços nas pesquisas de células troncos, em que tem grandes avanços também na nanotecnologia, que é a indústria que fabrica equipamentos tecnológicos pequenos, como chips, pequenos chips, pendrives, aquilo outro. E existe um avanço cada vez maior na indústria robótica. Então, isso, alguns autores já defendem que já é uma transição dessa terceira revolução industrial para a quarta revolução industrial. Certo? Leão. Certo, certo. Então, posso continuar? Só. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. continuar. Olha, pessoal. Então, alguns autores, eles costumam dizer que o Brasil, ele é um país de industrialização tardia. Que a industrialização aqui no Brasil ele ocorreu de forma tardia. Por que esses autores dizem isso? Vamos analisar aqui. Primeira revolução industrial aconteceu no século XVIII. A segunda revolução industrial, século XIX. Vocês lembram quando foi que o Brasil foi desenvolver a industrialização? Houve o desenvolvimento da indústria mesmo no Brasil? Houve sim. Deixa eu lembrar aqui o ano. A Foi, década acho mais que ou por menos. volta de 1400. Hã? Mil o quê? Acho que foi 1400 e... Eu acho que Não, 1400 não. 1800 e alguma coisa. Eu acho, sei lá, não tô lembrado direito não, mas... Foi algo por volta por aí. 1930. No governo de Getúlio Vargas. Certo? É 1930. Então, século XX. Ou seja, já bem pertinho aqui da terceira revolução industrial que o Brasil veio se industrializar. Então, por isso, ou seja, 200 anos depois, se a gente for analisar, ó, século XVIII, Certo. século XIX, no século XX que o Brasil foi desenvolver o seu parque industrial. Então, por isso que os autores dizem que o Brasil foi um país de industrialização tardia. Esses caras até tentaram. Foi Carlson que falou em 1800 e alguma coisa aí? Foi você, Carlson, que falou? não, foi Leão. Foi Leão. Eu fui eu. Sim, então, Leão, em 1800... Tipo assim, eu ia chutar 1800. Eu ia chutar em 1870. Pronto, um pouquinho antes de 1870, mas ainda no século XIX, esses caras aqui, eles tentaram desenvolver a industrialização do Brasil, só que não conseguiram, certo? E os caras foram Barão de Mauá, no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, e Delmiro Gouveia, no eixo Pernambuco, certo? Aqui se destacando as grandes fazendas de plantação de café, e aqui ainda tinha um grande destaque o açúcar, certo? Eles tentaram desenvolver o processo de industrialização do Brasil, só que eles não conseguiram, certo? Eles não conseguiram porque a elite política da época era contra ao desenvolvimento da industrialização, certo? Por isso eles não conseguiram que esse processo se desenvolvesse. Eles só plantaram as raízes. Aí veio o período em que a indústria começou a se desenvolver. E as guerras
as crises e guerras favoreceram o processo industrial. Está aí na página 55, falando sobre isso, do livro. Durante 1914 e 1918, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E nessa Primeira Guerra Mundial, houve um grande envolvimento das principais potências europeias no conflito. Inglaterra, França, Alemanha. E essas potências europeias eram as que vendiam os produtos industrializados para o Brasil, principalmente a Inglaterra, certo? Então, nessa guerra, esses países eles passaram por um período de crise econômica, porque eles estavam envolvidos em guerras. Aí começou a faltar produto. No que começou a faltar produto, o Brasil comprava produtos industrializados desses países. Aí o Brasil começou, tá faltando produto. Se o produto está escasso na Europa, o produto vai ficar mais caro. Então começou o processo de desenvolvimento industrial. Além do mais, uma diversificação do parque fabril, ou seja, do número de fábricas que começou a ser instalada no país. Certo? Outros fatores que contribuíram para isso foi a partir de 1929, a crise de 1929, que foi uma grande crise econômica, já depois da Primeira Guerra Mundial, que ficou conhecida como a Depressão de 29. Então essa grande crise econômica que aconteceu nos Estados Unidos, principalmente, e espalhou pelo mundo, certo? As atividades industriais elas passaram a ter índices de crescimento maiores que as atividades agrícolas. Isso aqui no Brasil. Por quê? Começou a faltar produtos. Se o Brasil dependia dos produtos lá que eram importados dos outros países, esses produtos começou a ficar mais caros. Então o Brasil tinha que fazer, ou fabricava, porque senão não ia aguentar comprar um produto mais caro. E outro fator também, lembra quando eu falei de Barão de Mauá e Delmiro Gouveia? Que eles tentaram implantar as bases da industrialização no Brasil? E eles não conseguiram? Eles não conseguiram porque a elite política era contrária ao processo de industrialização. Aí em 1930 teve a Revolução que levou Getúlio Vargas ao poder, certo? A Revolução de 1930. Então criou novas possibilidades e novas ideias, já que Getúlio Vargas ele tinha ideais de desenvolver o parque industrial brasileiro. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Pode perguntar. Acho que não. Não, não. Por enquanto não. Não. Até agora não. Tá certo. O áudio tá saindo perfeito? Tá, também no meu Tá tempo. travando não. Ótimo, então vamos continuar. O café contribuiu também para a industrialização. Então eu vou fazer uma pergunta lá na atividade, certo? E está até sendo gravado, né? Que eu vou fazer essa pergunta, que é o seguinte: qual é a relação entre a atividade cafeeira, ou seja, o café, e o processo de industrialização no Brasil? A relação é o seguinte: o café ele criou bases para o processo de industrialização no Brasil, porque durante a cultura do café já existia uma mão de obra e potencialmente qualificada, a criação de um mercado consumidor, estimulou o crescimento urbano e a formação de uma classe média urbana, houve acúmulos de capitais e também uma excelente rede de infraestrutura de transporte, uma excelente rede de ferrovias. Inclusive a primeira ferrovia a ser criada no Brasil, quem criou foi o Barão de Mauá, durante o Brasil Império. Então esses fatores eles foram essenciais, criaram bases para o processo de industrialização, certo?
uma das provas disso é que onde era cultivado o café no Brasil, região sudeste, principalmente o estado de São Paulo. Então foi onde houve a concentração de um maior número de indústrias, foi no estado de São Paulo, certo? Por isso, e região sudeste é onde está instalado o maior número de indústrias. Aqui só para analisar, né, a questão que o café ele se destacava muito aqui nessa região sudeste, né, principalmente o eixo São Paulo, Paraná, destacava bastante o cultivo de café. E foi aqui onde começou a ser implantado e houve uma concentração de um grande número de indústrias. Até hoje... Posso fazer uma pergunta? Pode, Leão. Leão? Tipo assim, quando foi mais ou menos que a borracha começou a ser usada nas indústrias? A borracha, ela teve um período, Leão, foi mais na região norte. A borracha, ela teve um período muito curto de desenvolvimento, certo? Então, a borracha, ela teve início mais precisamente no século XIX, no começo do século XIX, certo? Quando foi começado a exportar o látex, certo? Então o látex, que é a matéria-prima da borracha, era bastante utilizado principalmente na fabricação de pneus pneus de veículo, e era importado para os outros países, certo? Mas só que o seu sucesso não foi muito grande, não demorou muito tempo, certo? Porque apareceram outros nas colônias inglesas e colônias holandesas, começaram a produzir também a extrair o látex e também a comercializar a borracha, assim desvalorizando esse produto aqui o produto que era explorado aqui no Brasil colônia, certo? Então foi uma atividade importante aqui para a região norte. Ainda hoje existe a extração do látex da borracha, sim, mas só que os seus anos de glória não foi muito igual a cana de açúcar, que passou muito tempo aqui na região nordeste. A cana de açúcar, ela maqueia outra atividade que também foi essencial para o interior do Nordeste, que foi a pecuária, né? A pecuária também foi uma atividade muito essencial aqui no Nordeste, que complementava o cultivo da cana de açúcar. E ela não foi tão grande como o café. Assim como o charque no Rio Grande do Sul também não teve seu período de glória muito extenso não, né? Hoje o Rio Grande do Sul se destaca mais a criação de animais, né? Não sei se eu consegui tirar sua dúvida, Léo. Conseguiu. Entendi. Certo? Mas assim, esse mapa ele mostra mais como era que as economias, não haviam integração. Por isso que o nome arquipélago é econômico. Porque ó, arquipélago significa o quê? Conjunto de ilhas. Então, ilhas, porção de terra cercada por água, que não existia uma conexão com outra porção de terra. Então aqui, ó, na região norte se destacava a borracha, cana de açúcar na região nordeste, o café na região sudeste e a charque na região sul. E o café foi o que criou as bases para o processo de industrialização. Por isso que o café hoje o número de indústrias se concentra mais nos locais onde era cultivado o café. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem alguém querendo entrar. Aí também com a crise de 1929, que eu já tinha falado dela, o café ele desvalorizou a atividade cafeeira do Brasil porque diminuiu o número de exportação. Por que, professor, diminuiu o número de exportação?
Porque o produto pode falar. Hermínio, eu disse que Oi? Anderson disse que o celular dele descarregou. Pronto, eu acho que ele tá pedindo pra entrar de novo aqui. Anderson disse que o celular dele descarregou lá no grupo. Pronto, Maria Cecília tá chegando. Certo, aí tá, obrigado pelo aviso. Ei, dei falta nela, viu? Continuando. Então, por que o café se desvalorizou? Porque diminuiu as exportações, porque os países que compravam café não tinham dinheiro para comprar mais, certo? Estava numa crise econômica. Então, em período de crise, as compras diminuem. Então, houve uma perda de importância e houve uma busca por nova atividade. Sempre foi assim no Brasil. Cana de açúcar se desvalorizou, aí veio a mineração, depois da mineração veio o café, assim por diante. Aí entrou em cena a indústria, a atividade industrial. Por isso, aquele item, aquele tópico que eu falei lá da página 55. As crises favoreceram o processo de industrialização. A crise de 1929, as guerras, a Primeira Guerra Mundial, a crise do café, tudo isso favoreceu o processo de industrialização. Faz lembrar uma frase dita por... Eu já vi essa frase de um autor de uma novela, só não lembro o nome, que tudo que acontece de ruim em nossas vidas é porque é algo bom vai vir lá na frente, certo? Então aconteceu essas crises. Pode falar, Raquel. Isso é mesmo, essa novela. Então... É a novela Eita Mundo Bom. Isso, tem um... Quem fala é Candinho. Isso, tem um autor lá que diz isso, né? Que tudo que acontece de ruim em nossas vidas é porque vai acontecer algo de bom, né? Então foi o que aconteceu. As crises, a crise do café, a crise econômica de 1929, desenvolveu as atividades industriais. Pai, não é assim não. Ele diz assim, ó, tudo que acontece na vida da gente dá pra melhorar. Yeah. Aí... Você já sabe de cor. Aí assim, aí veio o governo de Getúlio Vargas, como eu falei da Revolução de 1930, ele assumiu. Aí teve a política de substituição de importação. O que foi essa política de substituição de importação? O produto que antes era importado, era comprado, aquele produto industrializado, ele passou a ser incentivado e na maioria das vezes forçado a ser produzido dentro do país, certo? Então, nesse governo houve implantação de várias indústrias estatais, né, como a CSN, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, que depois que foi privatizada passou a se chamar de Vale, entre outros, né? Ele impulsionou e diversificou o investimento no parque industrial brasileiro, combatendo os principais obstáculos ao crescimento econômico. E ele também era uma política muito nacionalista, certo? Que visava o fortalecimento do parque industrial brasileiro. Tinha a questão da sua propaganda ideológica. Isso aqui é importante, essas medidas que foram adotadas para substituir as importações, certo? Questão de prova. O que foi que ele fez? Primeiro, ele desvalorizou a moeda nacional em relação ao dólar. Quem é bom de matemática aí? Da parte financeira. Se a... Eu não! Leão! Sim. Você quer saber quanto tá valendo Todo mundo, vírgula zero. Vamos lá. Quer saber quanto tá valendo um dólar? Não, assim... O dólar tá valendo mais ou menos 5 reais. Não, é assim, Leão. Se a moeda nacional, por exemplo, o real, ele passa a ser desvalorizado em relação ao dólar,
o produto que você ia comprar lá nos Estados Unidos ou na Europa, ele vai ficar mais caro ou mais barato? Vai ficar mais caro, porque a sua moeda tá De- desvalorizada. Isso, justamente. Perfeito. Então, isso foi uma das medidas que Getúlio Vargas fez, certo? Na época não era o real, né? Na época ainda era a época do cruzados novos, se eu não me engano, a moeda do Brasil. Houve a implantação de leis e tributos que restringiam e às vezes proibiam a importação de bens de consumo e de produção que pudessem ser fabricados internamente. Então, vamos lá. Se existia uma siderúrgica no Brasil, para que comprar um produto que era fabricado lá na Europa ou nos Estados Unidos? Não, se já tinha empresas no Brasil, tinha que comprar do Brasil. Então essas foram as duas medidas feitas por Vargas para substituir as importações. Entenderam, pessoal, até aí? Sim. Sim, acho que sim. Dá pra entender, né? Sim. Eu não entendo muito bem sobre economia, mas quando alguém compra algo de fora, a moeda deixa de circular no próprio país, né? Emílio, você já não apresentou esse slide não? Eu lembro desse daqui da última aula. Pronto, Cecília, eu tô dando uma resumida aqui por cima, certo? Pra gente continuar da onde a gente parou. É por isso que eu tô dando essa resumida, porque muitos já faziam 15 dias não lembravam. E eu vou passar uma atividade depois sobre esse conteúdo. E inclusive a aula está até sendo gravada, viu? Inclusive você vai ter até a oportunidade de ir lá na frente, quando você for assistir novamente a aula, você vai ver que o seu colega Carlson, ele gosta muito de você, né? Que tava pedindo até para colocar falta. Brincadeiras à parte. Então, Getúlio Vargas, ele Mas eu não disse brincar não, pra mim. Getúlio Vargas, com Getúlio Vargas, ele fez muitas políticas públicas para agradar a maioria da população, que era a classe trabalhadora. Então, os direitos do trabalhador que hoje eles ainda possuem, foi criado por Getúlio Vargas, como por exemplo o salário mínimo, férias anuais e descanso semanal remunerado, melhoras nas condições de trabalho e assim por diante. Então, quando ele fez essas medidas para a população mais pobre e trabalhadora, ele ganhou um apoio dessa população. E ao ganhar o apoio da massa, ele aplicou o golpe de Estado. Ele aplicou o golpe de Estado, passou 15 anos no poder. Depois ele voltou, certo? Ele foi eleito novamente pelo povo, voltou para um outro mandato de 5 anos. Só que esse mandato foi apenas de 4 anos, porque houve nesse segundo mandato dele, houve uma intensa crise política. De um lado, o governo, né, que defendia uma política nacional desenvolvimentista, e do outro, os liberais que defendiam a abertura econômica ao capital estrangeiro, certo? Então ele não resistiu a essa crise política. Aí tem aquela, a gente parou até nesse slide, né? Aí tem aquela dúvida, aquele ponto de interrogação: ou ele suicidou, ou ele se suicidou, ou suicidaram ele, né? Não. Em 1954. Aí tinha só um ano de governo, certo? Ele tinha só um ano de para terminar seu governo. Ele morreu. Quem assumiu foi seu vice-presidente, que era um norte rio-grandense, Café Filho, que ele é o nome daquela rua que passa de frente ao Claudeci. E como é a mesma rua aí, eu acredito que também seja a rua que passa de frente ao SIC. Não sei se muda de nome. É a rua do colégio. Isso, a rua Presidente É Café a rua Filho. Café Filho. Foi o primeiro presidente norte rio-grandense. Ele era vice de Getúlio Vargas. Depois que Getúlio Vargas morreu, ele assumiu por um ano. Fez muita coisa não, um ano. Só fez concluir o mandato.
Aí, continuando, esse gráfico, vocês tinham visto esse gráfico? Você vai pausar o vídeo? Vai pausar o... Hum? Não. Quer dizer, sim, mas foi... Eu me lembro não. Sim, a gente viu, só que foi em outro slide. Certo, Você Foi, tinha foi. passado Eu isso. vi os dois. tá bom. Então aqui a gente vê que se Eu analisar, não me lembro, mas vai. se analisar o período ó, de 1990 até 2000, isso aqui é o século 20, a gente percebe que a indústria ela vem ganhando cada vez mais participação nos setores do PIB brasileiro, certo? Então isso aqui ela vai aumentando a participação a cada década. Olha. E quem perdeu participação, muita, foi a atividade agropecuária, a agricultura, a criação de animais, certo? Os serviços, que é o comércio, o turismo, sempre o setor terciário ele sempre teve uma participação maior, certo? Então, o que a gente deve analisar mais aqui é a questão da indústria, que ela vem ganhando espaço e a agropecuária vem perdendo espaço no Brasil. Aqui era o cara, era o que leva o nome aí da escola, da rua da escola, né? O que dá o nome à rua da escola é Café Filho, presidente. Aí depois tiveram outros presidentes, mas o destaque foi JK e o plano de metas, certo? Juscelino Kubitschek, ele foi outro presidente que contribuiu bastante para o desenvolvimento da industrialização do Brasil. No mandato de 5 anos, então em seu governo ele implementou o plano de metas. O que era esse plano de metas? Grandes investimentos estatais e em diversos setores da economia, energia e transporte. Ele queria tornar o Brasil um país atraente para os investimentos externos, ou seja, empresas de outro país vinham investir no Brasil. Ele contribuiu bastante, mas se vocês analisar, uma ideologia diferente da de Getúlio Vargas. Enquanto Getúlio Vargas, que era uma ideologia fechada, que queria que o Brasil se desenvolvesse através das empresas brasileiras, certo? Um desenvolvimento nacionalista, esse aqui já era um desenvolvimento liberal, certo? Em que as empresas estrangeiras viessem para o país para se desenvolver aqui. O slogan de seu governo era 50 anos em 5. O que é isso? Para ele, o Brasil, em seu governo, que o mandato de presidente na época não tinha reeleição, o mandato de presidente era 5 anos, era fazer o Brasil crescer. O que não tinha crescido em 50 anos, crescer em 5 anos. Houve muito desenvolvimento no setor de educação, energia, transporte, indústria, certo? Mas esse desenvolvimento, mas esse desenvolvimento foi através de investimentos internos. Então aumentou investimentos externos. Então aumentou a dívida externa brasileira, certo? Mas houve uma série de investimentos. Primeiro ele disse, vamos tentar levar a indústria para o interior. A indústria está muito concentrada aqui na região sudeste. Então o primeiro passo que ele fez foi transferir a capital, que antes era no litoral, que era o Rio de Janeiro. Ele transferiu a capital do litoral para o interior do país, criando uma nova cidade com o nome de Brasília, que foi uma cidade planejada, certo? Então ele criou Brasília, que passou a ser a nova capital do país, certo? Ele construiu várias rodovias, por exemplo, a Belém-Brasília, foi uma das rodovias que foi construída em seu governo, certo? Olha só, construindo rodovias para tentar expandir o povoamento e a indústria para as áreas mais interioranas do Brasil, certo? Ele investiu bastante em rodovia porque ele tinha outro objetivo. Qual era o outro objetivo dele investir bastante em rodovia?
o objetivo que ele tinha era atrair a indústria automobilística, certo? Então, para que as empresas como a Ford, a Volkswagen, ela vinha instalar a indústria no Brasil se não tinha rodovias? Então, começou a construir rodovias, porque com rodovia o povo ia comprar carro, certo? Se não tivesse nenhuma rodovia em São Rafael, vocês acham que o pessoal daí ia comprar carro? Não, ia só. Não, ia a pé. Se não tivesse Não. nenhuma rodovia? Eu acho que não. Não, né? Então, o Juscelino Kubitschek fez isso. Não, para as empresas virem e vender mais, eu vou primeiro fazer uma infraestrutura. Fez rodovias, investiu bastante em rodovias, que é o meio de transporte terrestre mais caro. A ferrovia é mais barato, o transporte ferroviário, do que o rodoviário. Mas ele queria era atrair as indústrias automobilísticas. Impressionante, né? Que não tem trem. Certo? Então, olha, todos os... Você disse que, Oi? você disse que talvez esse gravador só aguenta o trabalho de 15 em 15 minutos. Mas ainda não tá gravando por causa que Anderson disse que não tava conseguindo entrar, por causa que o celular tá descarregado e etc. Tá. Ele tá gravando. É porque eu peguei outro aqui, não foi o de 15 minutos não. Eu acredito que tá dando certo. Eu peguei outro aqui, foi o Atube. Então, para isso, ele investiu em rodovias. Veio as consequências. Quais foram as consequências? Houve pontos positivos, sim. O Brasil cresceu realmente. O que o Brasil não tinha desenvolvido nos 50 anos, o Brasil se desenvolveu mesmo, certo? O homem foi o cara. Só que teve as consequências negativas. Esse crescimento foi à custa de investimentos estrangeiros, certo? Então houve uma entrada maciça de capital estrangeiro em todos os setores, né? Automóveis, eletrodomésticos, entre outros. A consequência foi o aumento da dívida externa e inflação. A concentração industrial ainda continuou no Sudeste, porque mesmo que ele tentou expandir para o interior do país, transferindo a capital, construindo rodovias, mas ainda houve uma concentração, continuou sendo na região Sudeste. E a opção pelo transporte rodoviário, como eu falei, o mais caro. Países de dimensões continentais como a Rússia, Estados Unidos, os meios de transporte mais utilizados lá, os meios de transporte terrestre, é o ferroviário. E o Brasil é o rodoviário, certo? Que é mais caro do que o ferroviário. Mas por que é isso? Porque ele queria atrair as indústrias automobilísticas para o país. Para tentar esse processo, essa desigualdade regional, esse processo de concentração de indústria na região Sudeste, houve a criação de vários órgãos para desenvolver as regiões. Então, várias agências regionais foram criadas em seu governo. A Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, teve também a Superintendência de Desenvolvimento do Amazonas, do Centro-Oeste, do Sul e do Vale do São Francisco, entre outras. Mesmo assim, ainda ficou uma concentração na região Sudeste. Até alguma dúvida, pessoal, até aí pode ficar à vontade para tirar. Eu não sei. Controle o tempo aí que eu não estou conseguindo visualizar o relógio aqui não, viu? Então, No meu é 2,26. pronto, tá certo. Então, houve uma forte concentração das indústrias aqui na região Sudeste do país, certo? Mesmo ela tendo espalhado por outras regiões, mas a gente vê que foi pequeno o número de indústria e mesmo assim foi uma desconcentração concentrada, como eu falo. Porque veio indústrias... Pra mim, seu áudio tá dando uma leve parada. Uhum. Eu acho que é porque eu tô falando rápido, eu vou falar mais devagar. Houve uma desconcentração concentrada. Então,
as indústrias que vieram para o Nordeste, ó, elas se concentraram no litoral. Aqui veio para a região Norte e se concentrou aqui em Manaus, na Zona Franca de Manaus. E assim por diante, certo? As referências utilizadas, saudações, certo? E dúvidas. Agora deixa aí alguma dúvida que vocês tiverem.